Oi, eu sou a Gabi Almeto e esse é mais um vídeo de Vale a Pena Ler. O vídeo em que eu julgo alguma série que eu li, gostei, e vou aqui dissecar todos os livros para vocês descobrirem se vale a pena investir nessa série ou não. E a escolhida de hoje é Aliança de Sangue, da Alice Fox. Ela já apareceu aqui nessa sériezinha de vídeo 2 vezes, porque essa mulher, ela, assim, se eu tenho problemas de produtividade, ela é bem pior que eu. Eu comecei a ler essa história lá em 2021, 2022. E naquela época a série tinha 5 livros e, para minha tristeza, o último ainda não tinha saído. Damos um salto para hoje, mais especificamente mês passado. Mês passado. E finalmente saiu os 2 últimos livros. Porque um ia ficar muito grande, então o autor acabou dividindo. E não preciso dizer que eu li que nem uma condenada, né? Ainda mais assim, que foi na época assim do meu dente. Eu terminei de ler o livro na sala do dentista. Acontece, assim, me acalmou. E por isso que hoje vamos fazer a maravilha que é a Gabriele falando sobre livros que ela leu há 2 anos. Vai ser lindo, mas segura na minha mão que vai dar certo. Antes de começar, é claro que eu vou falar um pouquinho das coisas sobre o mundo. A primeira coisa é que essa é uma série um pouco mais dark. Não chega a ser um dark romance, mas é que os vampiros, eles não são bonzinhos, eles não brilham no escuro, eles não se alimentam de animais. Eles são cruéis. Eles gostam de ser cruéis e eles são extremamente egoístas. Então saiba que alguns momentos podem gerar um desconforto. Aqui é uma série de 7 livros, onde cada livro temos a história de um casal fechado e ao todo eles contam uma mesma história, exceto os 2 últimos livros que são do mesmo casal, porque como eu disse antes, a autora não conseguiu fazer em um livro só. E agora, para dizer alguma última coisa, vamos falar um pouquinho sobre o mundo, porque a Aliança de Sangue é a união entre Lycans, porque sim, tem lobo, e vampiros, que eles se levantam contra a humanidade, tiram todos os seus direitos. Humanos viraram apenas lanchinhos, uma sombra do que eles eram. Quem comanda tudo isso é a Lilith, uma vampira meio louca, meio estranha, que ela se acha deusa. Claro que os vampiros não acreditam nisso, mas os humanos sim. E ela conseguiu criar esse mundo extremamente sombrio, onde os humanos são meio bitolados, eles não se unem, e é bem interessante ver isso. Mas é claro que nem todo vampiro concordou com esse mundo, então existem alguns revolucionários que vão se unir ali para lutar contra. Então esse livro é sobre esses revolucionários. Alguns já começam sendo assim, outros acabam se enfiando. Alguns eu lembro o motivo, outros não. O primeiro livro que abre essa série é Inocência Perdida. A Juliette é uma virgem de sangue e o nome já é bem autoexplicativo. O sangue dela é algo especial, um sabor raro. E ela é leiloada. Sim, cara, é ruim, eu não vou ficar falando, nossa, é dark. É dark, já sabe bom disso. Ela tá morrendo de medo, porque a maioria das subespécie dela acaba não sobrevivendo muito, porque os vampiros, eles estão meio glutões nesse mundo. E a sua expectativa de vida é minúscula. Para sua sorte, ela acaba sendo comprada pelo Darius, que se encanta por ela, pela sua beleza. O que, assim, é uma sorte, porque o Darius é um revolucionário. Já é um vampiro bem antigo, mas ele precisa ascender hierarquicamente. E para isso, ele precisa tirar alguns vampiros do caminho. Mas existem leis, ele não pode só simplesmente chegar lá, matar e tá tudo bem. Não. E é para isso que ele tem a Juliette, porque ela é uma pessoa, assim, uma humana, que, assim, tenta os vampiros por causa do seu sangue especial. E, como é a propriedade do Darius, o Darius pode se defender caso sua propriedade esteja em risco. Complicado, sim, né? Esse é o momento que eu já tava tipo, o que eu tô lendo aqui? Mas ao mesmo tempo eu tava gostando. O que nenhum dos 2 esperavam é que eles fossem se gostar mais do que o tratado deles dizia. E ela acaba se transformando na sua erotisa, que é uma humana que compartilha um vínculo muito especial com um único vampiro. E aí ela é imortal, acho que ela tem cura e ela não morre. Então, se tipo, quebrarem o pescoço dela, ela consegue voltar. É claro que se despedaçar ela, acho que não. Mas aí nenhum vampiro também. Então tem um limite ali. Aqui não é sobre o boy que faz tudo pela garota, que ele é fofo. Não. Ele tá no pezinho da vilania, ele é um vampiro que faz o que precisa e dane-se o resto. Dizer que o Darius é o mais de boa e o restante do livro, assim, só vai aumentar o nível. Como é de praxe, o primeiro livro de série é um livro mais introdutório. Ele vai apresentar toda a problemática, ele vai citar um pouquinho do Khan, que é um vampiro extremamente antigo. Na verdade, o mais antigo de todos, que ele é tido como quase um rei ali. Um vampiro que exala humanidade.
e que está nesse momento desaparecido, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Sabem que ele não morreu porque ele tem uma erotisa, e se o vampiro morre, a erotisa morre, e ela já tem 1000 anos, então ele tá vivo em algum lugar. E já nesse ponto falam que o Khan é a solução pra tudo, porque se acharem o Khan, tudo vai ser resolvido. E também ele já vai apresentando outros personagens que vão aparecer ao longo das séries. É um bom começo, é um livro que já explica bastante da dinâmica desse mundo. Eu gostei de ambos os personagens, eles são muito fofinhos juntos. Porém, ao longo da história você vai percebendo que a Juliette é a protagonista mais chata da série. E não é culpa dela, ela foi criada assim. Ao longo dos livros você vai ver que ela tá tentando se impor mais. Mas ela ainda é a mais reprimida, mais quietinha, e acaba que as outras protagonistas são muito mais legais que ela. Eu não vou dar um spoiler, tá bom? É só uma ligação. Porque o livro termina com a informação de que um dos vampiros mais antigos, quase tão antigo quanto o Khan, está enlouquecendo e matou todo o seu harém. O que pode, assim, ser meio complicado. O que nos leva ao segundo livro, que é Liberdade Perdida, onde vai acontecer o Dia do Sangue, onde 20 humanos acabam se matando, lutando. 2 humanos vão sair, um vai virar um vampiro e o outro lobo. E na cabeça dos humanos, essa é a solução pra tudo, que eles vão ser, assim, ter uma vida melhor. Porque a vida dele não é boa, como vocês já devem estar notando. E é bem nesse momento que a história vai começar com os 3 amigos, a Ray, o Silas e aí o Willow. O que já é bem estranho, porque geralmente os humanos não fazem laços, porque a forma deles construírem essa sociedade é os humanos tentando passar um por cima do outro, que já não é muito difícil. Mas aqui eles são diferentes, eles são amigos, eles estão se apoiando e ambos querem o prêmio. O que já é meio complicado, né? Porque são 3 e 2 prêmios. Mas o primeiro passo é dividir as pessoas. Nem todos que estão ali vão ser os campeões. A Ray e o Silas são escolhidos para passar pela parte do campeão, mas o Willow vai pro campo de procriação. E eu não preciso dizer o que acontece, né? Sacou o nome, né? Meias palavras bastam aqui. Você sabe que a vida dela não vai ser fácil. Depois de serem escolhidos, os vampiros eles meio que podem reescolher pessoas para o seu harém. E todo ano podem pegar um. E é o momento que o Kylan aparece, ele já fala que assim, ele não tá louco, não foi culpa dele, alguém tá armando pra ele e ele vai descobrir quem é, mas pra isso ele precisa de uma humana que seja forte, que não se encolha. E ele vê a Rai, acha ela bonita e beija ela. E quando ela beija, assim, a louca morde ele. O que seria uma sentença de morte pra ela é, assim, a demonstração de que é exatamente o que o Kylan precisa. Ele fala, ó, é você. O que deixa a Rai muito fula da vida, porque ela ia ser uma campeã, ela queria ser vampira ou loba. Ela não se importava muito, ela só não queria mais ser humana. Porque a vida ali, como eu já disse várias e várias vezes, tá ficando repetitivo, é uma vida difícil. Então os dois vão para o momento Ceylan City. Não é Ceylan City, é Ceylan Town. O início dos livros, eles não traduziam a cidade. Aí era maravilhosa, porque aí era Jace Town, Lilith Town, Ceylan Town. Eu acho extremamente ridículo, mas eu amo. E era muito mais legal do que a tradução, que é Cidade da Lilith, Cidade do Ceylan. Achei chato. E aí a história vai seguindo com os dois tentando descobrir quem está por trás dessa armação. Em algum momento, eles vão se deparar com Darius e os Revolucionários? Sim, mas eu não lembro como. Porque o Ceylan, ele tá tipo, não ligo. Mas ele acaba ligando por causa da Rai, porque... Ai, gente, ele é um personagem, assim, acho que é um dos... Ele é o segundo mais sádico. Mas ele é, assim, tão fofinho com ela. Eu tava mentindo, não é o Darius que é o mais fofo, é ele. Ai, gente, ele é uma graça. Amo ele. Mesmo ele sendo mais cruel. Esse acaba sendo o meu casal favorito. A Rai é bem mais forte do que a Juliette. O Ceylan é bem mais engraçado que o Darius. Então eu acabei gostando muito mais dos dois. E o bom também é que esse livro ele já dá a ligação para os próximos 2, porque vamos conhecer as histórias do Silas e da Willow, começando pelo Silas. E aí que entra o terceiro livro, que é Resistência Perdida. Vamos agora de lobo, meus amores. Já ganhou ponto comigo. O Silas foi um dos campeões, ele acabou virando um lobo e ele achou que sua vida iria mudar. Porém, ele, assim, tá na merda, gente. Ele vive de resto, ele tá quase morrendo, ninguém gosta dele. Mas ao mesmo tempo, ele tem sorte, porque a maioria dos vencedores que vão pra essa alcateia não sobrevivem, eles matam.
Aí ele tem a sorte de que quem transformou ele foi o Aiton, o próximo alfa. O Aiton tá passando pelo processo de se tornar um alfa, mas para isso ele precisa passar por algumas tarefas impostas pelo seu pai. E ele sabe que o homem não vai abrir mão do poder e ele precisa de aliados. O primeiro vem no momento que ele não esperava, que é o Silas. Ele foi o primeiro lobo transformado. Ele pode vir a ser um aliado e os dois começam a se aproximar. Ele começa a cuidar melhor do Silas, que tá precisando, coitado. E a segunda é o meu motivo que eu fiquei meio puta, que é a Luna. Ela é outra loba, nascida loba, é importante dizer isso. E ela tá sendo enviada pra casar com o Aiton. Ela tenta escapar de todo jeito desse casamento, ela não tá feliz. Mas o cara, ele... assim, eu não vou explicar muito, porque vai ser meio um spoiler, mas ele foi bonzinho aceitando o compromisso, tá? Senão ela ia ficar bem ferrada. O que nenhum desses três esperavam é que o Silas e a Luna, assim que se encontrassem, iam sentir uma atração maluca e iam se pegar. O que eles também não esperavam é que o Aiton estava assistindo isso. E quando ele vai atrás do Silas, assim, a sensação é que ele vai matar o cara, mas eles se pegam, dando início a um trisal extremamente maravilhoso. E a história vai seguindo nessa mistura de Aiton tentando ascender como alfa e tentando compreender essa tríade, o nome certo, né? Trisal é tríade ali, que eu gostei bastante do nome. Tem lobo, né, gente? A partir do momento que tem lobo, eu já gostei. É o único livro que tem esse foco. O próximo tem um pouquinho, mas é bem pouquinho. Temos um gostinho do Calon no final da história, o que eu amei. Tem um momento assim que eu falo, ó, eu só vou salvar você porque a Ray gosta de você. Senão, eu não me importava com isso. E, ai, gente, adoro a relação do Calon com todos os amigos da Ray. Porque, tipo assim, olha só, você vai visitar ela uma vez por mês. Não, mas eu tenho trabalho. Dane-se, estou falando com o seu alfa, você vai visitar ela uma vez por mês porque ela tem saudade. Acho fofo. Agora, pontos negativos. Quando eu vi que o humano seria homem e teria uma mulher metamorfa, eu fiquei muito feliz, porque finalmente ia ter uma mulher por cima. E eu fiquei, né? Só a mulher tá se ferrando nessa história. E não, porque às vezes até o Silas tá acima dela, o que me deixou um pouco com raiva, não só da história, mas também da autora, porque eu tô lendo outros livros dela e é sempre a mesma coisa. O que essa mulher tem contra mulheres em poder? E é com esse sentimento totalmente negativo que eu comecei o quarto livro de Rebeldia Perdida e talvez seja por isso minha opinião sobre o livro, mas vamos falar sobre isso depois. Lembra da terceira amiga, a Willow? Ela conseguiu fugir do péssimo lugar que ela estava. E esse é um momento assim que dá meio uma agoniazinha, porque ela estava no território do Silas. Então se ela aguentasse um pouquinho mais, talvez ela fosse salva. Mas ela não é o tipo de garota que espera ser salva. Ela conseguiu se arrastar para fora do território e ela acaba se deparando com o Ryder. Eu não falei um pouquinho mais sobre ele antes, mas ele também é um vampiro extremamente antigo. Assim, ele, Calon e Khan estão tentando brigar por quem é o mais velho. O Khan é mais velho. Eu acho que vem o... Não sei qual dos dois, assim, porque os dois são muito velhos, assim, muito mesmo. E ele é um vampiro que, quando a aliança começou, ele se isolou. Ele não aceitou. Embora ele também seja um vampiro cruel, mais cruel que o Calon, ele não acha certo. E acaba que ele vive isolado no seu pequeno território. Ele não tem grandes territórios como os outros, é só a casinha dele. E quando pisa no seu quintal, ele vai atrás, sabe o que tá acontecendo. E num belo dia, ele acaba se deparando com a Willow. Ele acha ela bonita e não sei o que passa na cabeça dele. E ele salva ela. Uma coisa que eu acho muito legal é que ele é um vampiro que é ligado nas tecnologias, mas nas dele. Então, quando ele começa a se integrar ao mundo da Aliança de Sangue, ele é um asno para tecnologia, o que ajuda muito mais a quebrar essa coisa dos dois, porque a Willow sabe mexer, então acaba ajudando ele. Então, ver ele não sabendo fazer alguma coisa também deixa ele mais humano. Eu acho a história bem legal. Eu acho a história da Willow bem legal, porém a forma que o Ryder trata ela me dá um gostinho ruim na boca, principalmente o apelido. Eu sei que ele diz que é carinhoso, mas eu não gostei. E aqui é um detalhe, tá? Eu não lembrava porque eu não gostava da história, mas aí no 7º livro eu lembrei porque tem POV deles. Como que eu vou dizer isso, gente? Aqui existe um conflito, uma reviravolta, um plot twist que ninguém estava esperando e é algo que vai mudar tudo.
Mas antes de eu contar o que acontece pra vocês, já curtiram esse vídeo, me ajuda bastante. E se você não quiser perder nenhuma dica, seja de leitura, seja de escrita, se inscreve aqui no canal. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo ou de algum que você goste e compartilha pra todos os seus amigos. E lembrando, se você se interessar por essa história, todos os links vão estar aqui na descrição. E se você quiser comprar o e-book, compre usando o meu link, você não paga nada mais por isso e ajuda o canal. E agora vamos ao quinto livro, que é Realeza Perdida. Kalina é uma cientista em um dos diversos bunkers escondidos na Aliança e ela acorda com a ordem que ela tem que destruir todas as provas. Isso é arquivos de computador, experiências, outros cientistas e ela mesma. Ela tenta agir de acordo, mas ela começa a pensar, mas será que isso é um teste? Será que é real? Será que eu preciso fazer isso? E num ato de rebeldia, ela se recusa, ela se junta com seus amigos e fala, ó, tá acontecendo isso, vamos escapar. Do outro lado temos o Jace, personagem que apareceu desde o primeiro livro. Ele faz parte ali da realeza vampírica, ele é sobrinho ou é filho do Khan? Peraí, ele é filho do Kane e não tratou isso no último livro? Gente, que furo. Verdade, não teve nenhum drama quanto a isso. Ele é filho do Kane? No sétimo livro eu falo mais sobre isso, mas vamos voltar. Ele tá tentando encontrar vários laboratórios, porque ele acha que é onde o Khan tá escondido, e ele acaba se deparando com exatamente o da Kalina. Ele é um grande responsável por ajudar ela a fugir, ou não, também, né, porque ele captura todo mundo e fala, você vai me responder todas as perguntas, e aí a gente descobre que a Kalina, ela é meio humana, meio vampira, meio lobo, meio uma mistura de tudo, ao mesmo tempo ela é só uma humana, coisa muito louca. E no meio desse interrogatório, os dois acabam se gostando. E no meio desse livro tá aparecendo alguns capítulos chamados de O Soberano, que é alguém recebendo informações da Lilith. Não sabemos quem é, não sabemos o porquê está acontecendo, mas algo está acontecendo em algum dos bunkers. E eles estão tentando achar qual é. Parando pra pensar assim, não tem muita coisa acontecendo nesse livro, né? Eles estão buscando bunkers, eles estão tentando impedir que algo que eles fizeram saia pro público. E tem um negócio do soberano. É um livro meio fraquinho agora pensando. Mas tá tudo bem, sabe por quê? Porque eles preparam todo o caminho pra Crueldade Perdida. O livro do Khan, sabe? O personagem que desde o primeiro livro estão falando em como ele vai salvar todo mundo, como ele é incrível, como ele é bondoso, como ele é humano, por mais que ele seja velho. Caramba! Então, na verdade, ele é o soberano. E ele realmente acredita que foi ele o criador da Aliança de Sangue. Acontece que nesses 100 anos da Aliança de Sangue, ele foi... Como eu posso dizer? Porque essa palavra eu acho que o YouTube não gosta. Fizeram coisas com a cabeça dele e ele acredita em tudo isso. E temos a outra personagem que é a Esmeralda. Na verdade o nome dela é Esmeralda. Eu chamo Esmeralda porque é mais bonita. Ela tem 1000 anos de idade. Ela se manteve escondida durante toda a aliança, porque se pegassem ela, seria uma arma contra o Khan. E chegou o momento deles se reencontrarem. Ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe como ele está. E esse é o final do livro 5, aliás. Eles mostram o reencontro dos dois, ela toda feliz, ele mordendo ela, secando ela, até ela ir de arrasta pra cima. Mas não se preocupem, porque ela volta, porque ela é uma erotiza. E ela acaba meio tipo, não, esse não é o Khan, socorro, o que tá acontecendo? A hora que ela percebe que ele é realmente o Khan, mas ao mesmo tempo mentalmente não é, ela dá uma surtadinha de leve e ela fala, beleza, eu vou trazer o cara de volta. E a história no livro 6 vai passar sobre isso, ela tentando trazer ele de volta, ele falando que não, que ele é assim, sempre foi assim, mas ele tem, assim, um gap de memória de 1000 anos que ele não lembra de nada. Então acaba que eles se conectam por causa disso. O Khan, ele nunca dá esse passo de sou carinhoso com você, ele ainda é o Khan malvado, até que algo acontece, ele quebra a cara, ele percebe que ele está errado, o que nos leva ao 7º livro, Eternidade Perdida. Khan percebeu que ele foi um lixo, um babaca, um escroto, e vai se arrastar ao longo de todo o livro por perdão. A Esmeralda perdoou ele rápido demais, sim. Porém, ele continua se arrastando mesmo com o perdão. E aí começa a parte mais legal, porque ele ainda é aquele primeiro Khan, não o de 1000 anos atrás, o do 6º livro, que ele é meio cruel, ele é meio mau. Mas ao mesmo tempo, a Esmeralda tá gostando, ela tá curtindo. E esse é o momento de resolver o problema. Então todo mundo que a gente conheceu nos outros livros aparece. E diferente de todos os outros 6 livros,
Todos eles vão narrar, alguns mais que outros. E também temos o Daemon, acho que é muito importante falar. Daemon é irmão da Esmeralda, ele é um vampiro. Ele é... eu esqueci o nome, é Progeny. Ele foi criado pelo Ryder, e o Ryder, ele tem um carinho enorme pela Esmeralda. Então, tem essa relação muito legal, achei muito fofo também. Traz um pouco mais de humanidade pro Ryder. No início eu achei esse monte de ponto de vista um pouco confuso, e na verdade ele é um pouco, mas é extremamente necessário, porque tem muita coisa que acontece fora do alcance do casal, então não tem como contar essa história só com eles, ia ficar desfalcada, e eu gostei depois de um tempo, depois que eu me acostumei. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é que aparecem personagens diferentes. Um deles é o Khalid, que é um personagem que eu quis muito que ele participasse da Aliança de Sangue, mas vou falar mais dele depois. E agora vamos falar de um ponto que eu percebi, algo assim extremamente importante, que é que esqueceram que o Jace é filho do Kaine. Kaine, pra quem ainda eu não falei, né, fica difícil entender, Kaine é irmão do Khan. Então eles são quase gêmeos, eu acho, eles têm a mesma idade. Mas esse é um ponto que eu acho que não faz tanta falta, tanto que eu só lembrei agora que eu tava falando do livro 5. Eu acho que essa é uma desvantagem de você demorar 2 anos pra escrever a continuação. Você esquece de detalhes. O importante é que esse é o livro que vai falar muito sobre o início da Aliança de Sangue e o fim. O que deixa um pouco irritada, porque os humanos foram esquecidos no churrasco. Vamos lá, eu falei isso um pouco mais nas minhas leituras, mas eu vou me aprofundar aqui. Vampiros e lobisomens são extremamente egoístas que só pensam no seu umbigo. Então, o que eles fizeram nessa reunião do futuro não tá errado. É normal eles pensarem em si próprios. Mas a grande questão é que ali tinha Juliette, tinha a Ray, tinha o Silas, que por mais que era lobo, ele não é lobo há nenhum ano, então... E tem a Willow também. 3 pessoas que sofreram na mão da Aliança de Sangue. E temos também a Esmeralda. A pessoa que é humana há 1000 anos. A pessoa que sabe como a humanidade foi. Tem um momento assim que falava, porque o trio ali, né, os amigos, eles estão fazendo uma frente dura, uma frente unida. E conforme eles foram falando, eu senti falta deles falar, tá, mas e os humanos? Tem uma frase dizendo, então os humanos vão ter mais direito, ponto. Mas qual o direito que vai acontecer? Eles vão trabalhar? O que vai acontecer? Como vai ser essa reintegração? Porque tá todo mundo bitolado. Como? Como vai ser feito? O que vai acontecer? E chegou um momento que eu pensei que a Esmeralda ia ser rainha, porque chegou um momento em que todo mundo tava falando, tipo, beleza, Cão, você é nosso rei, você vai resolver tudo. E ele não quer, mas a Esmeralda queria. Então eu imaginei, tipo assim, tá bom, eu vou ser seu rei, mas quem manda aqui é a rainha. Eu imaginei essa cena e eu estava muito feliz. Não aconteceu. Mas essa foi a única coisa que eu não gostei da série, porque eu acho que foram 5 livros, eu não vou contar os 2 últimos, falando sobre como a aliança era ruim, como eles queriam mudar as coisas. E chegou no momento e eles esqueceram o ponto principal. Achei um pouco ruim. Ao mesmo tempo faz sentido os vampiros esquecerem, mas os humanos? Tudo bem, Juliette, não falar nada? Até entendo. Mas a Esmeralda, a Ray, o Silas? Ninguém? Nenhum? Vamos lá falar sobre pontos positivos e negativos da história. Esse já é um ponto negativo, né? Já vou falando sobre isso. Um ponto positivo de toda a série é a narrativa deliciosa. É uma história fácil de ler, então ela não é tão pesada, por mais que eu tenha falado que ela é dark. Porque existem livros que às vezes você não consegue ler tudo de uma vez, você fala, preciso de uma pausa. Aqui não, aqui eu poderia facilmente ter lido em um dia só. É claro que em alguns momentos dá um desconforto em todos os livros, eu acho que menos no 7, que é mais ação. Sim, porque afinal eu sou humana, né? Eu me vi no lugar das coitadas. Mas pra mim, assim, foi uma leitura muito de boa. Não sei o que é pra vocês, então atente-se a gatilhos. Se você encontrar algum ponto que não seja agradável pra você, não leia. Mas foi uma história que não me causou nada além de um leve desconforto, nada que me atrapalhou. Um ponto importante dizer é que sim, esse é o fim da série Aliança de Sangue, mas não do mundo, já que a autora já falou que ela não pretende largar essa história tão cedo. Temos 2 spin-offs, o primeiro é o Dia do Sangue, que vai contar a história do esqueci o nome, personagem que apareceu aqui. E também tem Desejo, que em algum livro eu falei que não fazia parte, mas aparentemente a própria autora falou que faz parte, mas eu tô com preguiça de ler. Que eles são os deuses desse mundo.
E vamos falar sobre a próxima série, que lembra que eu falei que tinha um personagem, o Carride, que eu achei ele super interessante. Ele é um personagem super legal, ele tem uma companheira que a relação dele ainda tá meio obscura, não aprofundou muito, justamente eu acho que pra aprofundar mais na história. Então provavelmente o primeiro livro vai ser deles. E é sobre o território de sangue, cidade de sangue, não lembro. Um lugar onde, eu não vou falar muito, mas se inspiraram pra fazer essa nova aliança de sangue. Ou desfazer a aliança de sangue, não sei. Tô curiosa pra saber. Assim que lançar, obviamente, eu vou ler. Eu sempre tenho um sustinho, porque ela lançou um livro que chama Território de Sangue, mas não é. É de outra série problemática, que eu não sei se eu vou trazer aqui pra vocês. Eu achei ela muito problemática, não vale a pena investir seu tempo. Essa é uma série interessante, não vou repetir que ela é dark, que muita gente não vai gostar, tá? Tudo bem. É estilos, eu gostei muito. E a única coisa que eu realmente não gostei foi a espera de 2 anos. Eu achei que é demais. Tirando isso, foi super interessante acompanhar essa história. Ela é uma história muito gostosa, muito legal. Tem que ler na ordem, se vocês ainda não perceberam. E se você gosta muito de vampiro, se você... esqueci de falar. Todos os livros têm muita pegação, tá? O que o Edward de Crepúsculo não quis pegar Bella, eles pegam aqui, tá? Eles são seres extremamente sensuais. As cenas são maravilhosas, quentes do jeitinho que eu gosto. Alguns, assim, com pezinho de crueldade, mas nada que passe o consentimento. Tirando o livro 6 aí, ali tem uma cena que eu não gostei muito. Mas foi só ela. Então, se você gosta de vampiros, se você gosta de uma coisa mais dark, Aliança de Sangue é pra você. Os links de todos os livros vão estar aqui na descrição. Eu acho que eles não têm em livro físico, mas eu não tenho certeza. Não me recordo. E esse foi o vídeo. Se você já conhecia os livros da Aliança de Sangue, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder nenhuma dica literária. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilha para todos os seus amigos. Se você se interessar por livros um pouco mais leves, tem os meus livros, que tem sereias, fantasmas, lobos, tem para todos os gostos e os links vão estar aqui na descrição. E se você quiser estar por dentro do que eu tô lendo, do que eu tô escrevendo, vai me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!